gravando, tá? Universidade Federal de Berlândia, curso de Gestão da Informação, disciplina Análise de Dados 4, quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Então, nós estamos discutindo as entregas que foram feitas e propondo alguns caminhos, alguns direcionamentos sobre análise fatorial exploratória, antes de nós passarmos para o próximo conteúdo, que é a análise de cluster. A sua base, então, Thalita, olha como que ela está. A sua base de dados, ela está nesse formato, olha só. Então, você tem aqui o pilar, o indicador, a UF e o ano, tá? Então, você pode trabalhar com o ano e você está trabalhando, você tem uma variável métrica. Com essa uma variável métrica, para efeitos de análise fatorial, análise de cluster, regressão logística, você não faz nada, porque você tem uma variável. A gente está usando. Pode Desculpa. falar, por favor. Eu não sei se está certo, tá? Eu sou uma dúvida. A gente utilizou na segunda parte da análise fatorial que a gente fez. A gente utilizou a nota normalizada e a nota bruta separada por pilar. Tá errado? Já começa a ajudar. Contudo, a nota bruta e a nota normalizada, possivelmente elas estão fortemente correlacionadas. É uma possibilidade, que a nota normalizada ela é derivada, imagino eu, da nota bruta do indicador, ok? Sim. Mas não tem problema não. O que eu sugiro para você fazer, tá? O que eu sugiro você fazer? De você ter uma base de dados assim, olha. Você vai ter, por exemplo, tá? Deixa eu olhar aqui alguns pilares que você lembra de alguns pilares ou não? Sim, o pilar é sustentabilidade social, segurança. Então, o que eu sugiro para você, ó? Que você vai ter a sua base de dados, ela tem. Pode ter ano, tá? O ano é bom que aumenta um pouco a base, não tem problema não. Para aprendizado tá perfeito. Então você vai ter o F, ano, e você tem aqui, aí você pode ter ou o pilar, você pode ter o pilar, mas o que é esse pilar? Você vai ter aqui, por exemplo, dentro você pode ter variáveis que são os indicadores ou variáveis que são os pilares. Imagina que for o pilar. Então, o que você falou? Sustentabilidade social. Nota, sustentabilidade social. É uma variável. Qual que é a outra? Segurança. Nota, segurança. Educação. Nota, educação. E tinha outra, deixa eu lembrar. Não tem problema não. Por isso que eu sugiro o indicador, que se for indicador, sustentabilidade tem um punhado, segurança tem um punhado, educação tem um punhado. Então, aí o que você vai ter? Acre, 2014, aí imagina que não seja, que seja a bruta, tanto faz, tá, que você estiver trabalhando. Aí aqui você vai ter, por exemplo, 8,27, 7,32, 9,41. Aí olha só, nesse exemplinho nosso aqui, você já tem 3 variáveis métricas. A brincadeira começa a ficar legal agora, tá vendo? Entendi, inverter. Professor, na verdade, essa base ela tem. A gente utilizou na análise fatorial foram 4 variáveis de. Pilar é que eu não lembrei o nome da outra. Não. Eram 2 pesos e era um peso bruto, peso a nota normalizada e a outra nota. Inclusive que as correlações foram o peso e foi o. Eu só não sei porque que esses valores do peso tá vazio, sendo Aí, que na base que eu tinha feito estava tudo preenchido normal. bom, aí na verdade, de qualquer forma, Matheus, é de muito pouca utilidade prática essa lógica, isso que vocês fizeram, entendeu? Por quê? É porque essas variáveis, muito provavelmente, elas já estão correlacionadas. Elas são fortemente correlacionadas. Elas mais ou menos dizem as mesmas coisas. Então você. Então, Pode falar. na verdade, as variáveis que correlacionou, por incrível que pareça, não foi a de nota bruta com a nota normalizada, foi a de peso com a nota e a nota bruta com uma outra variável. Então, não sei. Mas se tiver forte, eu falo assim, em relação ao que parece que quando a gente vê, né, que a nota bruta e a outra nota é basicamente a mesma coisa. Só que pela análise fatorial que eu fiz, acabou que quando foi separar por fator, que a nota bruta foi para um fator e a outra foi para outro, sabe?
a outra parte da nota. O que Então, não sei. acontece, baseado nos exercícios que vocês fizeram, na lista, no trabalho de docência, essas variáveis métricas que você tem aqui, elas, digamos assim, elas não caracterizam dimensão, fator. Né? Eu tenho nota, o que caracterizaria? Se eu tivesse, por exemplo, Acre 2014, tamanho de mercado, 8,24. Acre 2015, tamanho de mercado, 8,12. Acre 2015, 2016. Então, o tamanho de mercado é uma variável. A taxa de crescimento, outra variável. Então, cada um desses indicadores viraria uma variável. Opa, aí a gente vai ver como que essas variáveis se agrupam, qual que é o sentido disso. Mas aí, ficaria enorme, professor. Por isso que eu são tô falando. Todos os estados. Não, mas o estado ele vai repetir, ele já está aí na sua base. Se não, por exemplo, tamanho de mercado. Aí tem o tamanho do mercado, mas aí tem a análise do tamanho do mercado de todos os estados. Mas é porque a hora que a gente for fazer a análise fatorial, aí, na verdade, são poucos, porque, na verdade, a sua unidade de análise, se ela for estado, são só 27. A sua planilha, que tem esse mundo de linhas hoje, ela teria bem menos linhas, tá? Mas ela teria mais colunas. No final da aula, eu posso te passar a nossa base, você explica direitinho pra gente, para não atrapalhar a aula e deixar mais claro. É de interesse de todos, por isso que não tem problema, tá? É de interesse de todos. Porque esse entendimento, isso que a gente está conversando, é fundamental em processo de análise de dados de uma forma geral. Então não tem problema, Thalita. A gente pode estressar e eu tenho certeza que é de interesse dos outros também. É que eu tô confusa. O que a gente vai ter na nossa base de dados? Olha só. Você tem ela em Excel ou não? Tenho. Você quer que eu te passe? Passa aí no WhatsApp, por favor, no grupo do WhatsApp. Claro, só um minuto. No grupo geral ou no privado? Pode ser no geral. Assim, você que sabe. Se quiser manter no privado, que aí você preserva a sua base. Fique à vontade. Professor, seu WhatsApp tá aparecendo, tá? Não sei se era a intenção. Não, acho que não tem muita pornografia aqui, não. Pode ficar tranquilo. Mandei pro senhor. No privado. Melhor segurar por aqui, né? Vai saber o que vai aparecer. Se tiver, ninguém vai estranhar também, não, velho. Ah, então tá bom. Já não chega a ser surpresa nada mais disso nesse mundo virtual, né? A gente finge que não aconteceu. É melhor não, dá é melhor não. Por segurança, é melhor não. Viu? Acontece cada coisa, rapaz, nessas... Espera aí que eu não consegui conectar aqui ainda não, tá? Eu já recebi, mas não consegui conectar ainda não. Sem problema. Quanto isso, pessoal, o que acontece? Caramba, agora que eu trouxe... não sei se vocês acompanharam o calendário, tá? Se vocês estão acompanhando o calendário, na próxima semana, na segunda-feira é recesso, então não tem aula. E na quarta-feira é reposição de aulas de terça-feira, então nós não teremos aula também na próxima semana, tá? Não sei se vocês chegaram se antenaram a isso. Não entendi, Zé. Dia 6 vai ser recesso? Dia 6 é recesso na graduação, não tem aula. Ah, olha, eu não sabia. É isso que eu tinha falado, que aí vocês respiram um pouco, tem um pouco de tempo aí para fazer alguma coisa, entendeu? E na quarta-feira é reposição de aula de terça. Então, na quarta, dia 8, também nós não teremos aula também, não teremos. Entendi. Tá? Ô Zé, 15 minutinhos, vou comer e já volto. Um segundo. Dá tempo de explicar aí pro pessoal. Aí a próxima aula, no caso, vai ser dia 13 e não vai ter reposição da sua aula. A gente vai ter reposição de aula de segunda ou de terça, de segunda ou de quarta, não sei, no dia 30 de setembro. Aí a gente tem reposição. A gente vai ter, aí pra frente a gente vai ter ainda. Vixe. Não, mas é tranquilo, não há nada que... Tá, beleza. Então vai se preocupar, não. Dia 6 e dia 8 mesmo. Dia 6 e dia 8 a gente não tem. Tá.
Mas aí o que acontece? Aí, né, as atividades estão de alguma forma mantidas, pelo menos talvez eu adie uma semana, porque tá tudo gravado nas aulas anteriores. Mas como a gente não vai ter uma aula aí no meio para eu tirar dúvida, então eu vou postergar um pouco as entregas, tá? Então a primeira entrega não vai ser semana que vem. Não precisa, aí pode ser na outra segunda, que aí vocês vão ter tempo de assistir as aulas, não sei se alguém já teve, né, tempo de assistir, se já chegou a assistir. As aulas estão muito detalhadas, então essas entregas, tudo que a gente tem aí para frente está lá. Mas é legal a gente ter aula sobre o assunto, para eu falar geral. Hoje a gente vai começar, mas para eu falar geral também e para tirar a dúvida de vocês também. Eu vou conversar que eu só consegui ver a primeira aula, que são 6 horas de videoaula e é muita coisa. Mas eu consegui ver a primeira aula e, pelo menos até onde a primeira aula, eu tô achando bem interessante essa parte de análise de cluster agora. Isso, é legal. Aí vocês vão ter tempo agora de assistir também nessa próxima semana, dado que a nossa aula agora é só dia 13. Zé, eu já fiz a atividade dessa semana já. Excelente. É quem tá falando? Pamela, Muito bem, Pamela. Tá eu ganhando queria tempo. compartilhar minha tela para ver se eu fiz certo, porque eu fiz no Python. Tá, só um instantinho que aí no decorrer aqui hoje você vai compartilhar. Vou tirar as dúvidas primeiro da análise fatorial e daqui a pouco a gente passa por esse conteúdo, tá bom? Certinho. Essa aqui é a sua base de dados, né? Deixa eu aumentar aqui. Sim. Então, na sua base de dados, você tem as variáveis aí que você quiser, tá? Mas se a gente fosse utilizar, por exemplo, até o próprio Excel para fazer isso, o que a minha sugestão é que tivesse alguma coisa desse tipo aqui com sua base de dados, ó. Ela está dividida, né? Na verdade, ao que você juntar, você já juntou tudo em base? Sim, essa base é tudo. Aí esse tudo. aqui é dividido, na hora que a gente fez a nossa tutorial, eu preferi dividir por conta do Python mesmo. A minha sugestão é que seja tudo, a sua base de dados esteja tudo. Uhum. Aí eu vou tirar aqui o filtro, tá? A sua base de dados. Aí o que dá pra gente fazer? Olha a minha sugestão, o que é? Eu vou incluir aqui uma tabela dinâmica, só para eu criar uma outra base a partir dessa aqui, tá? Então o que eu vou ter nessa tabela dinâmica? Olha só, eu tenho o F, aí pode ser ano sei lá, ano de publicação, né? Vou deixar ano de publicação. Aí vocês vão conhecer a base melhor do que eu. Daqui a pouco eu configuro isso ali para ficar decente, tá? Aí eu tenho aqui agora, olha só, o indicador, ele pode vir para coluna. E aí aqui, aí você vai trabalhar ou com a nota bruta ou com a nota padrão normalizada, tá? Mas imagina que fosse nota bruta. Inclusive, se for nota bruta, eu recomendo, porque a gente tem um trabalho na análise de cluster que é normalizar. Então, é legal também às vezes, trabalhar com esse indicador nota bruta. Aí, aqui, ao invés de contagem, eu vou colocar aqui configuração de campo. Eu vou poderia colocar média, mínimo, porque é um para cada um, né? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, valor máximo, mínimo, que daria na mesma, tá? Eu utilizei média. Não tem problema, porque qualquer valor vai dar igual, porque eu estou fazendo por estado, ano e indicador. Então, se eu fizer mínimo, máximo, média, é um valor só para cada um, né? E o pilar não seria um critério, então? Seria só indicadores mesmo? Você poderia colocar o pilar, mas quando você coloca o pilar, você já está resumindo. A ideia, às vezes, é de você até ver se a sua análise fatorial, por exemplo, ela agrupará os indicadores naqueles fatores, naqueles pilares, entendeu? Uhum. Então fica bem legal. Aí se a gente configurar isso aqui, por exemplo, olha só, deixa eu ver, eu acho que eu sei fazer isso aqui. Configurar subtotais, nenhum.
e layout de impressão, repetir o rótulo do item. Acho que é isso aqui, deixa eu ver. Tá vendo o que a gente já... Aí, aqui, na verdade, tem esse BR aqui que você não precisa, porque esse é do Brasil, né? É um totalizador. Tá? Tem também o das regiões, ó, Nordeste é outro totalizador. Então, esses aqui, na verdade, você não precisa. Você vai ter os das unidades da federação. Tá vendo? Então, você tem do Acre agora, olha só. Você poderia copiar isso aqui, por exemplo, tá? Eu vou copiar isso aqui e vou colar isso aqui, só para te mostrar bonitinho como é que fica. Colar especial, valores, ok. Aí aqui, eu vou chamar isso aqui de UF, né? O ano. Acho que esse total aqui a gente não precisa, deixa eu ver. Esse total a gente não precisa. Onde que eu vou? Tá aqui. Essa coluna total não precisa. Essas do Brasil não precisa. Do Nordeste não precisa, porque são totais. Excluir. Esta aqui também, de total, a gente não precisa. Excluir. Aí, no caso, a gente faria essa planilha de jeito no Excel e utilizaria o Python para analisar. Não precisaria pegar a base direto. Não, essa aqui passaria a ser sua base, entendeu? Entendi. Essa aqui, ela passaria a ser sua base agora. Ela teria 163 linhas. Eu não sei por que só tinha Nordeste ali, tá? Mas a ideia é essa, tá? A ideia é que você tenha a sua... Essa aqui agora passa a ser sua base de dados, tá vendo? Então você tem o indicador acessibilidade, o indicador a serviço de telecomunicações, energia, saneamento, saneamento água, saneamento esgoto, anos potenciais de vida. Aí você está vendo que quantidade de variáveis métricas que você tem na sua base de dados agora? Aí agora a gente pode fazer, separar o fator por próprio A análise indicador. fatorial vai te gerar isso agora. Espero eu. A hora que você fizer, aí a gente vai ver se a análise fatorial gera isso para você. Entendi. Não, ficou bem melhor mesmo, realmente. Aí aqui agora você consegue. Tá vendo o que a gente fez? A gente pegou aquela... É isso que eu falei de potencial que a base tem, tá vendo? Então, quando a gente olha para a base, a gente consegue ver, né, o que ela tem de potencial, o que eu poderia conseguir extrair dela. Então, aqui agora a gente tem outras, né? Eu tenho outra base de dados agora, é outra base de dados. E lotada de variáveis métricas agora que dá pra gente fazer as nossas análises. Sim. Tá? Então, cada um dos itens agora, ó, dos indicadores, é uma variável na sua base. Tá. Só uma dúvidazinha, assim, só para mim esclarecer. Eu tive bastante dificuldade quando a gente fez a primeira análise, que a gente vai refazer, em questão de valor nulo e local que estava em branco nessa base de dados. Aí seria mais aquela questão de observar a variável se está float. E tem uma questão mais também que pode tirar essa parte em branco e que está zerada? Ó, essa variável aqui, por exemplo, olha só, backhaul de fibra ótica. Eu não recomendo utilizar, tá vendo? Ela tem valor quase nenhum. Eu não recomendo utilizar essa variável na sua análise, que ela complica um tanto de coisas. Então tem variável que se tiver muito valor, nulo, por exemplo, inadequação da moradia, é outra variável que não vale a pena utilizar, tá vendo? Ela parece-me que ela começou a ser coletada só no último ano, 2020. Então você não tem ela para os anos anteriores. Como você não tem ela para anos anteriores, se você estiver usando a base inteira, é legal você não usar ela, entendeu? Aí a gente tem que ir olhando, eu até comentei com a Altamara, acho que foi segunda, sei lá, que nós trocamos mensagem, eu comentando com ela. Sempre, 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 na vida de vocês, de agora em diante, para sempre, para todo sempre, tentem, toda vez que vocês forem analisar dados, tentem lembrar daquela figura que eu mostrei para vocês, entendimento de negócio,
mapeamento e extração do dado, tratamento dos dados, porque é interessante, é fundamental para nós obtermos sucesso no nosso processo de análise de dados, a gente entender como que é a mecânica, como que é o funcionamento disso. E eu não estou cobrando isso de vocês agora, de jeito nenhum. É a oportunidade para a gente, né, quando vocês me apresentam, é a oportunidade para a gente discutir isso e mostrar. Então, né, a gente aprende com o que deu certo e a gente aprende com o que não deu tão certo assim. Então, isso aqui está sendo uma oportunidade riquíssima de eu dar o feedback para vocês de como que dá para, como que pode ser, o que que a gente poderia fazer, entendeu? Uhum. E na nossa primeira entrega, então, a gente teria que refazer também? Não teria, porque na primeira entrega, o que vocês tinham lá, vocês analisaram bem, exploraram bem, então não precisa refazer a primeira entrega, não. Né? O que tinha, vocês analisaram aquelas notas, né? Então vocês analisaram aquilo para diversas possibilidades, e vocês fizeram algumas quebras para algumas dimensões, para unidades da federação, então vocês analisaram aquilo já. Então tá ok aquela análise, ela tá certa, que vocês fizeram. É que dependendo da técnica estatística que nós formos aplicar, os nossos dados eles têm que estar em outra disposição, em outro formato, entendeu? Entendi. Tudo bem. Você pode depois salvar e me remandar a banca, por favor? Não. Não? Tô brincando, vou mandar agora. Nossa, professor, que susto, faz isso comigo, não. Tô mandando agora. Deixa eu... fez sentido? Alguém tem alguma dúvida disso? Ficou claro? Não, ficou claro sim. É que aquela outra base, ela tava mais para algo mais descritivo, né? A partir do momento que precisa de agrupar, fazer uma análise fatorial, não tem como utilizar aquela realmente. Assim, eu fico extremamente feliz de vocês me apresentarem isso, assim, porque é a oportunidade da gente ver e aprender, entendeu? Então, é super legal, tá? Então, e de agora em sempre, pensem, a hora que vocês verem, a gente começa a virar o mago dos dados, né? Porque às vezes a gente vê a base de dados assim, ela fala assim... Por isso que eu falei com o Alexandre, falei assim, ó, a base é promissora, mas ela precisa ser transformada. Então, né, é boa ou é ruim? Não, ela é promissora. Se ela for transformada, ela tem uma série de possibilidades. Então, é esse o cenário, tá bom? Tá bom, nossa, muito obrigada, professor. Vou mandar aqui agora. Você viu aqui as abinhas, né? A planilha eu coloquei dinâmica e a planilha 2 é essa que eu copiei e colei para vocês, tá? Sim, não, a gente vai olhar certinho, excluir essas colunas aí e refazer a análise. Aí a data de entrega. Não precisa excluir, tá? O que você pode fazer? Você pode levar em qualquer lugar, em qualquer uma das ferramentas, tá? No SPSS, Python, R, em qualquer lugar, você só não inclui aquelas variáveis que você quer na sua análise. Ao fazer isso, você não precisa excluir, ela pode ficar na sua base de dados, não tem problema não. Só que dependendo da análise que você vai fazer, ela não será inserida na análise. Você não precisa de tirar ela da sua base de dados. Ah, ok. Tá? E isso vale também para todos sempre, porque às vezes você vai reduzindo sua base de dados, aí lá na frente você fala, nossa, eu precisava daquela variável. Aí, assim, já foi, já era. Então, não tem problema deixar isso na sua base de dados, só que de tudo que você tem na sua base de dados, você só vai usar alguma coisa, uma parte. Tá bom, ok, entendi. E a data de entrega, professor, que seria, Pode então? ser até... Hoje é dia 1º, a gente não vai ter entrega na semana que vem. Pode ser até na quarta, dia 8. Então, Zé, então a gente pode entregar até quarta, dia 8 esse trabalho? Então? Até quarta, dia 8. Tá bom, obrigado, Tá bom? Zé. Ok, tem quem já entregou e tá tudo certinho, segue a vida, não tem nada que não precisa refazer, nem nada, tá? Mas vocês tendo agora, entendendo e tendo a oportunidade de refazer, então é legal refazer, é legal refletir, é legal aprender, que aí fica tranquilo. Sem prejuízo de data, tá? Ok, obrigado, professor. Vou mandar aqui. Te devolvi pelo WhatsApp também, tá, Thalita? Tá bom, obrigado. A sua, Alexandre, é mais ou menos a mesma coisa. Ah, é? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Você quer... Eu já tenho ela, eu acho. Deixa eu achar aqui, espera aqui. Foi semestre passado que a Lari fez, foi? Lari fez. Tem um Larissa aí.
Tem Larissa aqui, essa aqui. Ela também, a gente chegou na mesma situação, entendeu? Enquanto vai abrindo aqui. Marina, are you there? Ela tá escutando aqui. Tô Marina, aqui, é porque aqui tá muito barulho. Pode não, sem falar. problema. Na verdade, é o feedback dos trabalhos que eu fiquei te devendo também, tá? E eu tinha comentado aqui no início da aula que as entregas estão muito consistentes, estão muito boas. Fico muito feliz com a evolução interessantíssima aí do que vocês estão entregando, tanto em conteúdo quanto em forma. Então, tá muito legal, tá muito bacana e continue assim. O nosso resultado será o melhor possível, tá? Tá bom, obrigada. Aquela individual também fiquei em dúvida, porque eu não estava conseguindo salvar a tabela inteira da variância. Por isso que eu perguntei se podia ser só um pedaço Só dela um pedaço. e a explicação dela, do que a gente achou de resultado, sabe? Excelente, é isso aí. O senhor conseguiu avaliar eles? Consegui. Ou só... Não, os dois últimos ainda não. O da docência ainda não. E essa segunda etapa agora eu estou postergando também, aí vai ficar para frente. Ainda falta o da docência. A primeira etapa deu certo. A primeira etapa deu certo e a lista de exercícios deu certo. Perfeito. Tá no mudo a nota ou ainda não soltou? Na verdade, está aqui, olha só. Quem quiser ver, deixa eu só ocultar o nome aqui para preservar. Embora não tenha problema nenhum. Então, a gente tem aqui atividade 1 e 2, Excel e o Python. Atividade 3, a primeira etapa do trabalho. E deixa eu ver se atividade 3... atividade 3, a primeira etapa do trabalho. E atividade 4, a lista de exercício. Alexandre, só Alexandre, tá vendo, Alexandre? Você não entregou a lista inteira? Você entregou só parte dela? Ah, foi. Eu não consegui terminar. Ô, Alexandre, faz isso não. Aí, Zé, essa matéria, o ruim dela é que ela é muito conteúdo. E aí, pra piorar, eu peguei outras matérias que também estão com muito conteúdo. Então, assim, tá difícil segurar meu tempo. Vai dar certo, então confere que vai dar certo. Aí, quando eu não consigo fazer no final de semana, eu me enrolo todo. Aí ferrou. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Então, o que acontece? Olha aqui, né? As notas do trabalho. O Thiago, coitado, ele mandou mensagem aqui, ele tá passando. Você pensa que sua vida tá difícil, conversa com o Thiago, Alexandre. Aí os trabalhos dele ele tá fazendo, mas estão ficando incompletos. Então ele tá, né, e tá sozinho, não se agrupou, então ele não tá conseguindo assistir às aulas direito. Mas no mais, quem entregou, então, né, de novo, o que eu ressaltei? Que tinha os trabalhos que já estavam com um nível suficiente, agradável, muito bom, e todos os outros melhoraram substancialmente. Então, todos eles, né, têm virtudes diferentes, cobrem o básico que deveria ser coberto, e têm virtudes diferentes, alguns com formatos de gráficos diferentes, outros com leitura e interpretação diferente, outros com um aporte teórico. Então, todos eles têm virtudes. E sempre que possível, eu fico muito feliz quando vocês fazem isso, quando vocês trazem isso, quando vocês vão além do básico que é pedido, que é cobrado. Isso serve para as carreiras de vocês, para os empregos de vocês, né? De sempre procurar, e sempre que possível, entregar além do que é cobrado, além do que espera. Então, eu vi isso nessa primeira entrega do trabalho. E fico muito feliz com o que vocês entregaram de forma geral, tá? Só, de novo, ressaltando, a minha preocupação é que tem alguns alunos que participaram da entrega coletiva do grupo, mas não realizaram entregas individuais. Então, isso é preocupante, tá? Aí, para quem quiser, né, tá aqui as notas. A gente tá na atividade 5, né, Zé? Ou na 6? Na 6, né? A gente vai entregar agora a 6. A 5 eu não corrigi ainda, que é a base da docência. E a 6 é essa etapa agora do trabalho final. Então tem mais ainda muitas atividades, Tem muita coisa para fazer. Tem muita atividade coisa, ainda. Na verdade, olha só, até agora teriam sido, com essa etapa do trabalho, 32 pontos, entendeu? Então tem bastante entregas aí, tá tudo sob controle, tá? Esses que eu marquei aqui de escuro é porque não tá tendo entrega. Então, 0 de entrega. Eu tô achando que
meio que desistiram, tá? E os amarelos são o quê? São os grupinhos, então, do trabalho final. Então, esses 3 estão num grupo, os azuizinhos aqui compõem outro grupo. É só para eu saber quem que faz parte dos grupos, entendeu? É só agrupamento do trabalho final. Que corzinha ruim que o senhor escolheu, hein? Nossa. Bem judiada, né? Aí aquelas notas das perguntas não estão ainda, não, né? Vai ser só no final, vai ser tudo de Aquelas uma são no vez. final. Aí porque aquelas lá a gente vai fazer da seguinte forma: foram quantas aulas? Então eu pego o total de pontos, 15 pontos, e vou dividir pela quantidade de respostas de entregas, entendeu? É que as perguntas você vai filtrar elas na hora de corrigir por data? O que eu tenho? Na verdade, né, lá no formulário, eu capturo data e hora automático. Então, eu vou tá. pegar a data e a hora, por exemplo, que tiver fora do horário da aula, eu não vou considerar, assim, tem uma margem de tolerância, digamos assim, né, mas o que for totalmente fora eu não vou considerar. E aí, eu corrijo, mas de forma mais, por exemplo, né, eu não vou ficar olhando, respondeu certo, eu vou olhar o que respondeu mais ou menos o que eu perguntei, é mais ou menos assim, entendeu? Mas não vou ficar corrigindo, não. É uma correção mais vertical. Eu perguntei essa questão da data porque eu acabei fazendo uma bagunça numa delas e coloquei uma data errada lá. Eu acho Não tem que. problema não. Eu Não tem capturo. problema, não. Na verdade, essa data que eu pedi lá é meio do mal mesmo, né? Só para assim, é contraprova. Mas eu capturo a data e hora automático. Ah, não, beleza, então, Tá tranquilo. bom? Uhum. Dúvida quanto às notas, pessoal? Estamos Não, conversados, né? sem dúvida. Beleza, então. Bora falar da minha tabela, Zé. Bora falar da sua tabela. Deixa eu salvar isso aqui para não perder. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, na sua planilha, ela já está até meio. Eu já fiz a mesma coisa que eu fiz lá com a tabela dos meninos agora, tá? Da Thalita, do Matheus. Thalita, Matheus e quem é o outro? Outro é o Luigi. Luigi. Luigi tá lá, quietinho, né, Luigi? Então, essa aqui é a sua tabela, é o que você tem, tá vendo, Alexandre? Você tem o código do cliente, data, ano. Então, você tem algumas variáveis aqui, você tem o número da nota, e tem algumas outras coisas aqui. E você tem os itens que você comercializa. Você tem a descrição, né, desse item, então você tem algumas coisas aqui que são comercializados, tá vendo? E essa descrição, ela é de alguma forma uma categoria também. Então, o que nós fizemos aqui? Olha, eu tenho... porque, só para situar, é porque quando eles montaram essa view para mim no banco de dados, eles colocaram a descrição como se fosse uma categoria, tá? Tanto que tava errado esse nome. Entendi. Então, realmente era uma categoria, pet é uma categoria, não é na descrição do produto. Aí o que dá para fazer a partir disso aqui, ó? Dá para fazer. Mas eu posso trazer, Zé, a descrição mesmo do produto. Eu achei que não seria necessário. Mas não tem necessidade, não, porque quando a gente está fazendo esse tipo de análise, a gente nem quer em nível tão micro e nem quer em nível tão macro, normalmente. Então, aqui, o que eu fiz? Olha só, nesse exemplo aqui que eu fiz, você está conseguindo ver aí? Tá tranquilo. Nesse exemplo que eu fiz aqui para Liliane, não, né? Para Larissa. Então, eu tenho aqui, olha só, por nota fiscal. Então, a minha unidade aqui que eu coloquei, mas aqui é por nota fiscal. Então, eu tenho a data... Agrupou, então. Oi? Você agrupou, então, eu agrupei, ó, os clientes cliente, e a nota. Então, quantidade faturada, aí peso. Aqui é uma forma mais simples. Aí eu fui transformando isso depois em algumas formas. Aqui, na verdade, eu nem coloquei muito também, não. Então, aqui, olha, olha assim, no final. Aqui eu gerei agora, né? Eu tenho cliente, eu criei uma outra variável. Então, eu tenho a quantidade faturado. E aqui eu coloquei, né? Eu só mostrei para ela como fazer. Porque a gente pode criar, você poderia, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Você está querendo que eu agrupe tudo, praticamente. Para deixar de ser uma tabela tão, assim... Você poderia colocar aqui descrição, por exemplo, ó. Deixa eu ver se vai funcionar. Que aí você teria essa análise por família de produto também, entendeu? Pois é.
Enfim, ela precisa ser transformada para ficar na forma ideal de fazer as análises. Então, aí sobre essa transformação, só para eu entender melhor direitinho o que eu vou explicar para as meninas também, né? Pro meu grupo, porque a Ana Lívia, que ela não tá presente hoje, mas a Marina tá aí. Você quer que a gente dá uma agrupada, então, se for pensar mais ou menos dessa forma. Porque aí, tá vendo, você agrupou aqui a quantidade de faturado, a soma de peso, nem agrupou, né? Você fez a somatória total do cliente por nota. Porque lá na tabela ela tá linha por linha, né? Linha por linha. Porque a gente precisa de fazer é mudar a nossa unidade de análise, entendeu? O que eu estou fazendo, ao invés de ser item por item, eu estou criando outra unidade de análise. Essa outra unidade de análise, às vezes, ela pode ser cliente. Tá. Por exemplo, você pode agrupar por cliente. Então, por cliente, você vai ter a quantidade de notas que foram emitidas é uma variável. A quantidade de itens que foram vendidos é outra variável. A quantidade faturada, o peso faturado é outra variável. O valor faturado é outra variável. Então eu só não vou conseguir ver, por exemplo, quais itens cada cliente comprou mais, por exemplo. Não, porque esse é outro tipo de análise. Essa exatamente. Não é para essa análise fatorial, nem para cluster, nem para regressão logística, entendeu? Entendi. É interessante isso em algum momento, mas não é necessário, interessante, possível com essas técnicas que nós queremos utilizar, entendeu? Até para fatorial. Até para fatorial. Nós precisamos de variáveis métricas. Porque assim, a gente tá para terminar o trabalho ainda, porque a gente não achou fácil assim não, tava meio complicadinho. Então às vezes o problema era a tabela. São os dados. São os dados. Deixa eu ver se... isso aqui eu coloquei ali, mas ferrou. Essa transformação que eu fiz aqui não é a indicada não, tá? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui e abrir de novo. Não, mas eu tô entendendo mais ou menos o que você tá querendo fazer. Porque eu tenho ácido cítrico, porque tem muitas coisas aqui agora, tá? Então tem ácido fosfórico. Essa tabela acho que já não é minha, não. A minha tem ácido fosfórico? Aparelho, bico de pato. Tá. Que eu vi ali em cima. Não tem mesmo. Então, na verdade, tem algumas coisas lá que deve ser categoria, família, mas tem outras que são itens mesmo. Então, por itens, não vai ser uma boa, entendeu? Então, eu acho que não é uma boa ideia a gente agrupar isso por item. Tá. Por descrição. Não, eu também acho que não é boa, não. Mas dá para você criar várias variáveis a partir dessa base de dados sua. Minha sugestão, agrupando por cliente ficou legal. A minha sugestão é que faça por cliente. Só que você pode ainda ter, além dessas 3 aqui, você pode criar mais variáveis ainda, entendeu? Aqui eu só dei um exemplinho de variáveis que você pode fazer. Você pode, por exemplo, olha só. Deixa eu ver aqui. A gente tem data da nota. Aqui eu estou... eu posso fazer, por exemplo, colocar itens do catálogo que foram comprados, né, na nota, por exemplo. Se eu tirar aqui número da nota, então eu tenho quantidade de cliente, eu poderia fazer aqui, código do item, eu vou colocar ele aqui, mas na verdade, o que eu vou fazer código do item? Contagem. Então esse cliente 1, ele comprou 8 itens. É exatamente o que eu tava pensando. O cliente 2, ele comprou 4 itens. O 3 comprou 14 itens, entendeu? Você pode ir fazendo desse tipo. Então, outra coisa aqui, a gente fez quantidade de itens. Aí não daria para eu fazer direto aqui. Se eu fizesse, por exemplo, eu tirar quantidade de itens e deixasse aqui a nota fiscal, então eu vou deixar aqui número da nota, eu vou deixar aqui. Então, eu agrupei agora por cliente e por número da nota, ok? Esse cliente, ele comprou, foram 2 notas para o cliente 1, tá vendo? Entendi. Ok? Aí e aí eu poderia colocar, o que eu poderia colocar? Aqui eu poderia colocar, então, a quantidade de itens, quer ver? Deixa eu ver aqui, código do cliente. O único ruim é que não ia ser a quantidade real, né? Porque o item que ele comprou numa nota, ele pode comprar na outra, e se for fazer uma somatória, vai contar 2 vezes. Então, na verdade, você pode colocar a quantidade total de itens, mas se você quiser, por exemplo, também, você poderia colocar aqui, não, mas aí já está desse jeito, né? Código de cliente, número da nota e o item já é assim. Então, na verdade, dá para você fazer, teria como, de alguma, por exemplo, eu entendi que você falou, que se eu colocar aqui, for o mesmo PET... Você usa o conceito de SKU também? Sim.
Essa Então, a ideia. é essa a ideia. Se for o mesmo, ele vai repetir, né? Então, Pois é, aí não vai ficar uma contagem correta. não vai ter a contagem correta. Aí isso ficaria meio... Mas, assim, você entendeu a lógica agora. Dá para duplicar e dá para fazer e dá para criar Não, as colunas aí, entendi, tá? tranquilo. Bom que a aula tá gravada também, eu posso voltar nela aqui. Show de bola? Show de bola. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que foi muito produtivo, né? A ideia, isso pode ajudar todos vocês. Professor, Oi. a nossa também, nossa base também tá osso. Essa base de dados, ela é osso mesmo, Tamara. O que acontece com aquela base de dados? Deixa eu entrar lá e, de novo... Mas, José, só pra terminar aqui, eu falei semestre passado também, mas eu acabei meio que parando na matéria mais ou menos nessa parte aqui, porque ficou puxado. Se você quiser utilizar minha base, eu atualizei ano passado, mas você pode utilizar novamente minha base esse ano, que eu já passei ela para você. Show de bola, mas normalmente eu utilizo em turmas da frente, entendeu, Alexandre? Não, mas se você quiser utilizar ela, fica à vontade. Se quiser mexer nela, deixar ela dessa forma. Não, beleza. Porque eu sei que vai ajudar muita gente aí, porque é difícil ter uma base boa para trabalhar. Excelente, show de bola, te agradeço demais. Isso é muito louvável também, tá? Show de bola, te agradeço. Obrigadão. Eu tenho aqui, ó, Tamara, a base, tá? O que nós vamos falar? Eu vou salvar, deixar aqui. Deixa eu abrir aqui e achar onde estão meus dados aqui, tá? Que assim, a gente até conseguiu chegar num resultado aqui, mas eu não, assim, nenhum de nós três estamos confortáveis, assim, eu acho que não era por aí. Nós pegamos só a quantidade, mas eu acho que dá para melhorar. Deixa eu ver onde que eu tenho ela. Eu tenho ela em algum canto aqui, tá? Desafio Santander. Essa base é real, Tamara. Ela foi utilizada lá em 2010, quando o Santander estava recrutando, contratando. Aí eles disponibilizaram essa base de dados, chama Desafio Santander, porque os alunos ou quem quisesse, quem estava pleiteando os postos, as vagas, né, iam pegar essa base de dados e iam propor soluções para essa base de dados, tá? Então, essa base de dados ela é real. Aí tem aqui eu já adianto para vocês, tá? Então, quando o Santander lançou o desafio, ele queria desenvolver um modelo para prever ou para, né, apontar clientes que adquirissem o CDC, leasing. Então, esse flag resposta é clientes que comprou e clientes que não comprou. Então, era para desenvolver um modelo para o Santander ver quais clientes tinham propensão de adquirir o CDC leasing. Então, a hora que você for fazer regressão logística, essa aqui será a sua variável que você vai utilizar como variável resposta, tá? Como variável dependente. Lá na frente, tá? Então, qual que é a treta dessa variável, dessa base, Tamara? É uma base de dados real, tá? Ela é real, então são clientes da base de dados. E aí, o que acontece? Ela tem de tudo. Então, por exemplo, valor total a vencer consignado tomado do mercado, incluindo o próprio Santander. Então, se o indivíduo não tem consignado, essa variável está nula. Sim. Valor total a vencer de crédito pessoal tomado no mercado. Então, tem. Consignado é uma coisa, crédito pessoal é outra coisa. Aí a gente tem aqui, olha só, quantidade de seguros que o cliente possui, quantidade de produtos pessoa física, quantidade de acesso a ATM. Estas variáveis faz muito sentido você, eventualmente, se não tiver, você substituir por zero. Por exemplo, olha, quantidade de acesso a ATM que o cara fez no mês. Então, isso aqui fez zero. Então, essa variável aqui você pode substituir por zero, tá tudo certo. Tá? Porque ela é uma contagem de vezes que o indivíduo fez aquilo. Então, tem variáveis que faz sentido você substituir por zero. Então, essa aqui você pode. Então, tem várias delas que você pode. Quantidade de acesso à internet bank que o indivíduo fez. Então, esse fez 10, esse fez 0. Tá vendo? Então, aí é legal, porque o que vai acontecer, por exemplo? Mas aí, eu substituí
Porque assim, a gente primeiro tentou usar, primeiro eu tirei os nãs, a base ficou só com 300 registros, eu pensei, pronto. Mas por que que é isso? Aí foi o que eu te falei. Você lembra que eu te falei? Nossa. Dificilmente um cliente ele terá, ele tem normalmente a maioria dos clientes ou tem um perfil devedor ou tem um perfil credor, tomador O ou credor, investidor. investidor. Então, você tem nessa base de dados que tem 10 mil registros, você ainda tem 300 que tem tudo. Olha que raridade, isso é uma raridade. Então é por isso, entendeu? Então você tem, e aí que eu tinha comentado contigo, e permita-me falar para todos de novo, né? Com vontade. A brincadeira começa a ficar boa quando os dados eles começam a nos ensinar coisas, né? Então, o que você está fazendo com essa base de dados? Você está aprendendo sobre o setor bancário, como que a Sim, coisa sim. funciona, entendeu? Uhum. Então, esse é o grande barato, esse é o grande legal da coisa, entendeu? É preciso, normalmente, quando a gente vai analisar dados, né, e principalmente quando você está pegando uma base de dados que não lhe é familiar, que você não tem muito contato, e espero eu que isso vai acontecer sempre na vida de vocês, né? Que o que significa isso? Que vocês vão estar trabalhando com isso vai começar a ser extremamente frequente na vida de vocês. Então, às vezes, os dados começam a falar assim, ó, esse negócio funciona assim, não, esse negócio funciona um pouco diferente. Então, é Uhum. essa a lógica. E tem variáveis que você pode substituir por zero, e tem variáveis que você não pode substituir por zero, entendeu? Que às vezes, né, sei lá, valor, saldo, previdência privada. Acho que é isso aqui, né? Então, o que que acontece? Você substituir por zero, às vezes, você está falando que aquele indivíduo tem previdência privada, entendeu? Então, o Entendi. zero ele tem, ele só está com zero valor investido. Então, às vezes, substituir alguma coisa por zero, você tá colocando viés na sua análise, viés na sua base. Tem vezes que eu posso substituir isso por zero, tem vezes que eu não posso substituir por zero. A gente conseguimos chegar a essa conclusão, primeiro pela análise do negócio e depois pela base em si, né? Só que Aham. aí nós que nós fizemos, depois que eu troquei ideia com você, nós separamos as quantidades dos valores, porque a gente pensou que era isso que estava interferindo, porque eu consegui substituir os nãs, até nem foi por isso. Primeiro eu usei zero, não estava dando certo. A hora que chegava lá nos gráficos, ele ficava tudo bagunçado, não chegava no KMO lá de jeito nenhum. Aí substituí os nãs por média ou mediana. Só que no final, lá quando aí na análise do KMO, do MSA, nenhuma variável atendia a condição de normalidade, e depois, para transformar, também dava tudo não. Aí, o que a gente concluiu? Que tendo zero, independente se pudesse ter zero ou não, estava atrapalhando lá embaixo, porque ele apresentava um erro assim, não é possível dividir o p-valor por zero. Enquanto a gente não substituiu tudo, não funcionou. Não sei Entendi. se eu fiz já alguma coisa errada desde o início, fui descendo, fazendo tudo errado. Eu acho que é. Eu acho Eu que é. também acho, mas O assim. que que dá para fazer nesse tipo de base de dados? Como tem muitas variáveis, e às vezes é difícil de trabalhar com uma base de dados que tem esse tanto de variáveis, e às vezes elas significam coisas diferentes. Então, o que que às vezes a gente começa a fazer, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, valor do limite disponível para cartão de crédito e valor implantado para cartão de crédito. Valor limite utilizado, o SM, o quê? Valor limite implantado, saldo médio. Esse punhado de coisa, isso significa quase a mesma coisa, entendeu? Então, eventualmente, ao invés de usar todas essas variáveis, a gente vai usar uma variável de... Estão me ouvindo? Me ouvem? Câmbio? Câmbio?
Me ouve? Se estiver ouvindo, não... Aí, agora estamos te ouvindo. Voltou. Gente, Que isso? Oi? Paga a internet, ué. Rapaz, pagar a internet, eu tô achando que eu tenho que trocar de provedor, pelo amor de Deus. Tá tenso, viu? Mas tá muito ruim. Nossa senhora. Qual que é o seu provedor? Ah, o local, né? Ah, aí é foda. Não precisa nem citar o nome. Tá tenso, mas tá tenso. Agora, não sei se mudar vai resolver também, mas esse tá tenso, viu? Hoje tá impossível, hoje toda hora cai. Eu uso o net, é muito bom. E alguém de vocês usa Vivo? Uso net também e odeio, nossa. Eu gosto. Eu uso net fibra ótica, é muito bom, pelo menos. O que eu tava percebendo, Zé, é que até com conhecidos que trabalham com telecom, é que isso é muito variável da infraestrutura da região. E toda a infraestrutura é realocada da Algar para as outras empresas que vieram para cá porque eles não investiram em infraestrutura particular. Uhum. Então... É sair do espeto e cair na brasa, né? Você não vai fugir das variáveis da oscilação da sua região. Nossa, terrível. Isso aí é meio foda. Assim, na verdade eu até gosto muito da Algar. Eu tive telefonia móvel, eu mudei uma vez, quando eu estava fazendo doutorado em Ribeirão Preto, aí eu peguei e mudei para TIM, porque estava ficando muito caro para mim, aí minha esposa tinha um telefone TIM, aí tinha umas facilidades lá que eu mudei. Mas eu nunca passei tanta raiva na minha vida também. Para eu conversar de lá de Ribeirão Preto, eu tinha que sair do hotel e ir para a rua, porque senão não... Então, todas elas têm lá suas vantagens e suas desvantagens. Isso aí eu acho que nem é de operadora, não. Toda operadora dá problema. Nossa, todas. Não existe uma que não dá. Eu ouço um monte de gente reclamando da NET também, muita gente. Eu já tive da Vivo também, já tive muito problema com a Vivo. Então, nossa, isso aí só muda nome. Só muda a raiva. O negócio é voltar pra internet de escada. Nossa, nem me fala. Mas a minha melhorou muito, tá, gente? Até, sei lá, uns 8 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos. Em qual bairro você mora? Eu moro em Cidade Jardim. Eu pagava meus pecados, tudo. Tá? Acho que Cidade Jardim já tem ponto GECOM já, né? A minha é fibra ótica, eu tenho aqui 300 GB de internet, 300 mega, né? Então chega direto no modem, menos Chega direto. Eu tinha cabo e depois... Nossa, aquele coaxial é sofrido demais, Zé. Jesus. Agora eu tô no paraíso, eu não posso nem reclamar muito, não. Mas tá bom. Eu comecei a ter fibra ótica em julho do ano passado, porque eu moro lá no Jardim América 2. Lá indo pro industrial, né? Isso. Que foi cobrindo as regiões, né? Aqui cobriu, já tem uns 6 anos. Depois disso, minha internet dá muito pouco problema. Mas aqui em casa eu reclamo também, mas eu tenho 2 filhos, né? E eles ficam pendurados na internet o tempo inteiro, com jogo, com vídeo, com tudo enquanto há, jogo online. E eu tenho 3 nuvens, né? Eu tenho Dropbox, Google Drive e o OneDrive, então isso fica tudo sincronizando também, isso come banda, eu tô reclamando, mas eu judiei dela também. Bom, voltamos aqui então. Então, o que a gente tem aqui, tá? Então, às vezes a gente tem esse tanto de variável, Tamara, mas elas significam coisas muito próximas, às vezes eu não precisava... disso tudo. Eu tenho algumas variáveis que são resumos, por exemplo, olha só, valor do saldo devedor total no Santander. Isso aqui é tudo que o cara deve lá. Às vezes, essa variável ela substitui tantas outras, entendeu? Às vezes eu posso trabalhar com as variáveis já mais agregadoras, e sem precisar de trabalhar com as variáveis detalhadas, porque às vezes a variável muito detalhada, ela dificulta porque ela vai fragmentando, atomizando muito as possibilidades, e em determinado momento a gente não quer exatamente isso, entendeu? O limite aí também pode ser só o líquido, né? Pode, você vai fazendo escolhas, e de repente, quando você está com tempo mesmo, que você vai... Aqui você pode selecionar e o que você fizer, tá tudo certo, eu não vou te cobrar disso, não. Mas se você estivesse fazendo lá no banco, você estivesse trabalhando com isso, normalmente, a gente vai fazendo por partes, entendeu? Eu não coloco essas variáveis todas de uma vez. A gente vai colocando algumas, testa a inclusão de outra, testa outra situação,
e a gente vai chegando em situações aí, com essas 3 aqui não deu, mas eu vou criar uma quarta variável a partir dessas 3. Então a gente vai fazendo muito esse tipo de situação, entendeu? Ter pouca variável é muito ruim, ter muita variável a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se perder com elas. Foi isso que aconteceu com a gente. Então, não teria, assim, eu teria que fazer a análise de variável por variável lá para ver o que eu posso substituir por 0 ou não, os nãs primeiro. Isso aí, o que dá para substituir ou não. Substituir por média ou substituir por qualquer outra coisa nisso aqui, não é uma boa também, não te recomendo. Porque você vai falar que o cara tem poupança, quando na verdade ele não tem poupança se você for substituir pela média, entendeu? Então, é melhor às vezes não usar a variável do que você atribuir valor para ela. E eu considerar variáveis como quantidade e valor junto também não teria problema, não. Zero de problema, zero de problema. A hora que a gente for fazer cluster, a gente tem que padronizar as variáveis. Para quem já teve a oportunidade de assistir às aulas aí eventualmente, porque a quantidade você vai ter 1, 2, 3, 50, agora o valor você vai ter milhares, milhões. Então, a variável que tiver nessa maior escala, ou maior variabilidade, ela domina a formação dos grupos, e isso não é bom, isso não é adequado. Então, a gente tem que padronizar para todas as variáveis ficarem na mesma escala, e todas elas terem a mesma força na formação dos grupos. Mas para análise fatorial não tem problema nenhum. Entendi. Que é pergunta, né, Otávio? Entendeu, Altamara? Entendi, mas eu, assim, ainda vou ver o que eu faço aqui. Assim, a gente pode substituir, por exemplo, entrega hoje e depois... Você pode submeter, eu considero a última submissão. Se eu pensar, conseguir sair do lugar aqui, eu substituir, tem problema? Problema nenhum, pode substituir, sem problema. Tem até quarta-feira da semana que vem para entregar, para postar. Tá. Eu não sei se os meninos querem me perguntar mais alguma coisa, Fernando e o Arthur. Vou ver o que eu penso aqui. Mas obrigado, professor, pelo nome. Era isso mesmo, tipo, agora tentar pensar aí como que a gente vai fazer isso aí. Eu falo para vocês não acreditam, né? O processo de análise de dados, analisar dados, analisar no sentido de aplicar alguma técnica, é a menor parte disso tudo, entendeu? A maior parte, a grande parte disso, é extrair, entender, transformar, preparar. Engenharia e governança, né? Exatamente, entendeu? Então é essa a treta toda até chegar. Por isso que às vezes, né, é um pouco frustrante, o pessoal fala, a gente vê a teoria e depois a hora que a gente vai para a prática a coisa é diferente. Porque se eu der uma base de dados para vocês pronta para vocês rodarem, beleza, vou rodar a técnica, né, vai dar certo, vai funcionar. Mas quão útil isso foi no processo de aprendizado? Então, a gente se deparar com isso é muito rico aqui, entendeu? Não precisa de chorar não, Tamara. É do processo, faz parte. Nossa senhora, mas foi sofrido. Não conseguia sair do lugar e eu não conseguia achar onde eu estava errando, estava complicado. Mas vai dar certo. Pelo menos faz sentido agora, né? Faz sim. Certinho? Beleza. Certinho, professor. Vou te mandar uma dúvida igual da última vez, domingo, 4 horas da tarde. Não, vocês podem mandar o que vocês quiserem. Se eu for responder ou não, é outra história. Esse final de semana, por exemplo, meu filho fez uma pequena cirurgia no sábado, e, né, desvio de septo e adenoide, e eu fiquei meio por conta, eu desliguei esse final de semana. Mas, né, Liliane falou assim, Zé, aí, na verdade, eu respondi na segunda-feira, mas não foi por mal, não, foi por essa situação específica. Se eu puder, eu respondo, se eu não puder, eu respondo depois. Quantos anos tem seus filhos, José? O Pedro tem 20 e o André tem 18. Vai fazer 19. Ah, tá. Então seus filhos são novos. Mas eu sou novo também, né, Lucas? Me ajuda, né? Você não é dinossauro igual o professor Valdir, não? Não, o Valdir eu chamo ele de avô, quase. Brincadeira. Faz isso não, que a filha mais velha dele é minha mãe, tem 39. Então, mas assim, o Valdir, eu conheço ele há tanto tempo, mas eu também sou velho nesse caso, né? Vocês que se conhecem há mais tempo que eu tenho de idade. Sabe? Rapaz, há muito, viu, Lucas? Eu conheço seu avô desde
2000 também, 90. Não, desde 95. Quando eu vim para Uberlândia. Nossa, em pra fazer matéria com 2002? ele. Em 95. Isso No- aí. Bom, Professor, oi. deixa eu só ainda falando da nossa base aí. Aí, por exemplo, se eu não for substituir por zero, nem e você falou que pela média e pela mediana também não é uma boa ideia. Aí eu substituo pelo quê? Na verdade, às vezes, eu deixo de usar a variável, entendeu? Se ela tiver muitos dados faltantes, fala assim, não, essa variável eu não vou utilizar nessa análise aqui. Entendi. Não precisa, então, ficar ali, nossa, Não querendo precisa usar ficar todas as refém variáveis. dela, não. E viu aqui o que a gente começou a fazer? Desses valor de limite implantado, utilizado, blá, 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 eu vou usar uma delas, por exemplo. Vou escolher a que melhor representa e vou utilizar uma delas, entendeu? Entendi. A Beleza. gente pode ir fazendo escolhas conscientes do que a gente está utilizando, do que a gente vai utilizar. Beleza. Obrigado, professor. Imagina. Professor, Oi. Desculpa de novo. Não, sem problema. Mas aí, mesmo se ela for relevante, igual, por exemplo, essa saldo devedor total aí é um exemplo. Ela falta, acho que quase 4.500 registros. Esses 4.500, muito provavelmente, eles são investidores. Eles não têm. Aí, nesse caso, você pode substituir por zero, entendeu? Agora que minha ficha Ele não deve, ele deve zero. Ele movimenta com o banco, mas ele deve zero. Entendi. Dependendo, a gente pode fazer algumas substituições. Dependendo, não. Aí, o que vai acontecer, Altamara, quando você substituir por zero? Às vezes, se a variável seguir uma distribuição normal, aí quando você substitui isso por zero, ela vai deixar de ser uma distribuição normal, que ela vai ter uma concentração muito forte no zero ali, entendeu? Uhum. Aí a gente tem que ver também, assim, eu vou selecionar outra coisa que eu poderia fazer, né? Às vezes separar a base para análise fatorial, por exemplo, né? Às vezes separar em duas, perfil de investidor e perfil devedor, entendeu? Então, Ela tem três. Ela tem três perfis: tomador, investidor. Tem um outro agora que eu não estou lembrando. Aliás, são 4, mas um não tem nada, é tomador, investidor e tem um outro. Às vezes, para a análise fatorial, para a técnica que a gente for utilizar, a gente pode utilizar um subgrupo da base também, entendeu? Entendi. Pode ser, a gente vai fazendo escolhas, assim, escolhas conscientes, mas a gente vai fazendo escolhas, entendeu? Beleza. Não, por exemplo, você poderia, para fazer análise fatorial, escolher o perfil vou fazer análise fatorial com perfil investidor, com perfil devedor. E dos 10 mil, você vai trabalhar com 5 mil, com 4 mil. Uhum. Aí fica mais fácil, né? Exato. Não, beleza, professor, obrigada. Certo, imagina. Mais dúvidas, pessoal? Mais perguntas? Você vai fazer as perguntas valendo nota extra? Vocês estão querendo perguntas valendo nota extra? Estamos. Então, vamos lá fazer algumas perguntas? Eu vou fazer o seguinte, tá? Deixa eu abrir aqui minha planilha para eu anotar. Para a gente brincar. Espera aí. Vou voltar os nomezinhos aqui. E vou... Deixa eu ver aqui. Primeiro, a pergunta para o Google Forms. Vamos lá? Por que... A pergunta para o Google Forms.
por que que nem sempre eu posso substituir valores ausentes por zero em uma base de dados? Explicar porque eu não posso, né? Não é sempre que eu posso substituir valores ausentes por zero em uma base de dados. Tomou nota aí? Agora vamos brincar aqui, tá? Eu vou fazer pergunta e aí, né, quem vai responder vai ser o primeiro que levantar a mão aqui no chatzinho aí, tá? E aí quem responder certo, aí para os próximos ele não participará. E aí para todos terem oportunidade, tá bom? Ok, vamos lá? Valendo? É necessário padronizar as variáveis quando eu vou fazer análise de cluster? Sim, não e por quê? Quem levantou primeiro foi Karine. Karine, você com a palavra. Assim, eu acho que se você for fazer a análise de cluster hierárquico, não precisa, porque ela já tem uma opção que você padroniza ela lá. E se você for fazer ela sem ser o análise de cluster hierárquico, você precisa padronizar. E por quê? Porque ela pode dar interferência. Tipo, ela pode puxar a análise, por exemplo, se o valor estiver muito alto para determinadas variável ali, ela pode puxar e interferir diretamente na sua análise. Mais ou menos isso. Não sei se eu expliquei direito. A sua resposta está parcialmente correta, Karine. Na verdade, independente da ferramenta, de ser SPSS ou de ser qual a ferramenta, a opção, a gente pode fazer a padronização previamente ou pode fazer a padronização em momento de execução. Mas a gente precisa padronizar as variáveis em análise de cluster, porque as variáveis, se não forem padronizadas, as variáveis que tiver maior escala ou maior amplitude, elas tendem a dominar a análise, tá? Então, é necessário padronizar, tá bom? Então, a menos que elas estejam na mesma escala ou com a mesma variabilidade. Então, é necessário padronizar as variáveis quando a gente estiver fazendo a análise de cluster, tá bom? Então, Karine, ok. 2 pontos extras aqui, tá, Karine? Obrigada. Agora vamos fazer o seguinte, tá? Eu já vou fazer a próxima pergunta, e quem estava na lista é a Liliane e o Otávio. A Karine agora está fora da próxima pergunta, tá? Então, a próxima pergunta. Quais 2 possíveis métodos de padronização de variáveis que eu poderia utilizar? É o score Z, né? E o método range, que é o de -1 até 1. E também tem o de 0 até 1. Aí, mas eu falei 3. Mas pode ser esses 2 aí. Tá bom, Liliane. Vamos lá. Eu vou seguindo a ordem, tá? Então, a Liliane também tá fora já, a Karine tá fora. Tá certo? Tá totalmente certo? Tá certo, tem vários, tá? Tem vários, mas tá certo. Então, a próxima pergunta a Liliane falou que uma das formas de padronizar é o score padrão Z. Né? Eu posso padronizar pelo score padrão Z. Quais são as propriedades estatísticas do score padrão Z? Otávio? Ele possui média 0 e desvio padrão igual a 1. Muito bem, Otávio. Otávio também passou a vez dele. Quando a gente vai fazer a análise de cluster, né, os métodos hierárquicos, normalmente eles são baseados em distância ou similaridade. Essa vai para a Pamela, tá, Pamela? Se não souber, depois você pode continuar nas brincadeirinhas aí. Então, é baseado em distância ou similaridade. Então, quais duas possibilidades de distância que nós podemos, dentre as possibilidades de distância, quais 2 distâncias que nós podemos utilizar em análise de cluster? Distância euclidiana
e distância euclidiana quadrática. Tem outras também, qual que era o nome ali? Mahalanobis. Mahalanobis. Beleza, Pamela. Próxima pergunta. Quando nós estamos... quais são os dois grandes grupos de segmentação que nós utilizamos? Pergunta em aberto. Quem quer responder? Quem já respondeu está esperando a vez, tá? Acho que eu não entendi a pergunta. Desculpa. Quando a gente está fazendo análise de cluster, a gente tem duas grandes categorias de métodos que a gente pode utilizar. Quais são essas duas grandes categorias? Aglomerativos e dividitivos. Essa é uma segunda categoria. Mas antes dessa, essa é uma segunda classificação. Mas antes dessa, qual que tem? Seria a hierárquica e a... Como é que chama? Outra hierárquica, também não lembro o nome agora, gente. Ô, saco. Hierárquica e não hierárquica? Hierárquica e não hierárquica. Quem que falou? Foi a Altamara, o Felipe e o Lucas Valadão. O Lucas Valadão tentou. Essa aí vocês responderam, mas você foi em uma das vertentes, então vocês ganharam 1 ponto cada um, tá? Vocês se ajudaram. Sempre bem-vindo. Os outros aqui ganharam 2, tá? Lucas Valadão. Vocês não podem, tem nada, um dobro. Vocês podem ainda depois participar de outros, tá? Altamara e Felipe, né? Isso. Felipe. O Lucas, na verdade, né, são os métodos hierárquicos e os não hierárquicos. Então, os métodos hierárquicos têm duas grandes categorias, né? Tem os aglomerativos e os divisivos, né? Então, aí vem a outra pergunta, então. Qual que é a lógica de funcionamento dos métodos aglomerativos? Eu tenho uma amostra de tamanho 100. Qual que é a lógica dos métodos aglomerativos? Eu começo com quantos grupos e termino com quantos grupos? No processo de aglomeração, nos métodos aglomerativos. Você termina com mais grupos do que você começou. Não. Opa. Tá aberto, tá, pessoal? Quem não respondeu ainda pode levantar a mão aí e responder. Pode repetir, por favor? Tava pensando em outra coisa. Nos métodos aglomerativos, como que é a lógica de funcionamento? Né? Quando eu estou aplicando os métodos aglomerativos, eu fixei aqui uma amostra de tamanho 100, eu começo o processo com quantos grupos e termino com quantos grupos? Se não me engano, começa com 1 e termina com 99. (2 a 10)? Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Quem já respondeu, quer responder? Quero. Vai lá, Liliane. Peraí, só repete a pergunta para eu ter certeza mesmo. Não, pode falar. Já repeti muito. Você falou qual que é o máximo e o mínimo dos grupos, uma coisa assim, quando né? eu estou aplicando o método aglomerativo, eu começo com quantos grupos e termino com quantos grupos numa amostra de tamanho 100? Ah, tá. Então, primeiro você começa com 1, tipo assim, cada indivíduo vai ter um grupo. Vai ser, por exemplo, 100 grupos. Depois, forma-se um único grupo, que é um com todas as variáveis. E aí, depois você vai dividindo ela, vai agrupando, conforme a solução que você for olhando e tudo mais. Ganhou aí mais 1 ponto, tá, Liliane? 3 pontos. Nossa, é pior que eu pensei nisso e confundi as coisas na hora de falar. É exatamente isso. Quando eu estou fazendo o método aglomerativo, né, se eu estou trabalhando com 100 indivíduos, no estágio 0, no estágio 1, no estágio inicial, cada um dos indivíduos forma um grupo individual. Então, todo mundo forma um grupo.
A cada estágio, nós vamos agrupando até nós formarmos um grupo só. Então, é essa a ideia, é essa a lógica, tá? É isso mesmo. Bom, aí quando a gente vai formando esses grupos, né, quais são... em um estágio intermediário desse aí, nós precisamos juntar, né, os grupos vão se formando, eram 100 e depois virou um grupo só. Então, nesse estágio intermediário, nós precisamos ver quais grupos se juntariam, né? Dois possíveis métodos de decisão para ver quais grupos se juntariam no estágio sequente. Do vizinho mais próximo. Vizinho mais próximo. Vai lá, Altamara, continua. O vizinho mais longe. E o mais distante. Mais longe, mais distante. Beleza? E tem a média das distâncias também. Thalita, você consegue me explicar como que é a lógica do vizinho mais próximo? É a distância dos elementos dentro da análise. Aí, então, seria aquele valor que está mais próximo e aquele que está mais distante. No caso do vizinho mais distante, é meio assim. Tá. Altamara, você foi para 3 pontos, tá? E a Thalita ganhou 1. Ok? Ok, obrigada. Ok. Muito bem. Esta aqui, essa por hoje, aí acho que a gente vai fazer a última pergunta agora, tá? E se a resposta for completa, e vale para qualquer um agora, tá? A gente vai continuar fazendo isso, tá? Quem não teve oportunidade de responder, de participar, a hora que a gente continuar isso lá na próxima semana, aí a prioridade será para quem não respondeu nenhuma ainda, e não respondendo, a gente passa para quem já respondeu, para que todos tenham a oportunidade de responder, tá bom? Então, essa agora é o seguinte, né? A gente tem a segmentação, né? Os métodos hierárquicos e os métodos não hierárquicos de segmentação, análise de cluster. Métodos hierárquicos e não hierárquicos. Qual a vantagem, ou quais as vantagens dos métodos hierárquicos e qual a vantagem dos métodos não hierárquicos? Vantagem de um é restrição de outro e vice-versa, normalmente, tá? E como que esses dois métodos se integram? Resposta bem respondido vale 3 pontos, tá? Valendo. Então, lembro que no vídeo você chegou a falar que o cluster hierárquico ele é mais recomendado para bases pequenas. Numa base muito grande, ele pode exigir muito computador, ele pode forçar e vai gerar uma tabela muito difícil de fazer análise. Então, para grupos pequenos, ele consegue agrupar melhor os dados e fica mais fácil a observação. O hierárquico é o contrário, ele consegue agrupar, ele funciona melhor com uma base maior, ele acaba mostrando de uma maneira melhor do que o hierárquico. Beleza, e o que você respondeu está certo. E como que esses dois métodos podem trabalhar em conjunto? Como que eles se relacionam? Como que... Para tirar a nota integral, tá, Felipe? O que você respondeu está certo. Como que eles podem trabalhar em conjunto? Alguém quer ajudar? Professor, quando a gente faz o hierárquico, a gente pode ter uma noção dos fatores, e aí quando a gente vai fazer os não hierárquicos, a gente coloca o número de fatores que a gente tinha achado no hierárquico. Seria isso? Praticamente isso, só que na verdade a gente não fala exatamente fatores, a gente fala nesse caso os segmentos, os clusters. Isso. Tá? É isso, Felipe, Karine, é isso, tá? Os dois métodos, eles podem existir de forma independente, né? Eu posso fazer uma segmentação hierárquica, uma segmentação não hierárquica. Normalmente eles trabalham de formas complementares, principalmente para bases de dados grandes. Então, primeiro a gente roda o hierárquico. Se a minha base for muito grande,
Normalmente eu gero uma amostra desses dados e eu uso o hierárquico para descobrir o padrão, para tratar o padrão. Falo, olha, então, recomendado para essa base de dados são 4 grupos, 4 agrupamentos. Então, aí eu vou utilizar depois os métodos não hierárquicos utilizando essas informações geradas pelo método hierárquico. Então, eles se combinam, eles se completam dessa forma. Eu posso usar o hierárquico para descobrir os padrões, para descobrir quantidade de grupo, para descobrir centro, e depois eu uso esses parâmetros que eu descobri aqui nos métodos hierárquicos, lá nos métodos não hierárquicos, para completar lá, tá bom? Ok? Então, ó, 2 pontos para o Felipe nesse caso, que ele respondeu de forma parcial. Então, o Felipe também, ele foi para 3 pontos. E mais 1 ponto também para a Karine, ela também foi para 3 pontos. Ok? Perfeito. Ok, Obrigado. pessoal? Karine, você chegou a assistir parte dos vídeos das aulas? Eu assisti todos, é só porque eu fico confuso para explicar. Não tem problema. O Felipe também parece que assistiu, a Liliane também parece que assistiu, então alguns de vocês, né? O Otávio, acho que assistiu também. Eu acho que quem não assistiu, eu recomendo demais, pessoal, porque a hora que a gente for ter aula na semana que vem, aí as coisas fazem muito mais sentido, tá? O aprendizado, a possibilidade de aprendizado é muito maior. Então, eu recomendo. E para quem não teve, o Lucas assistiu, o Otávio. Na semana que vem, então, não tem aula. Na segunda-feira é recesso, não tem aula na graduação. E na quarta-feira é reposição das aulas de terça. Então, na quarta-feira da semana que vem, dia 8, vocês terão aula, o calendário da terça, que vocês terão na quarta-feira, tá? Então, nós não teremos aula na semana que vem. Nós teremos aula de novo no dia 13. Ok? Aí, o que acontece? Essa atividade que estava disponibilizada lá para vocês, de padronização de variáveis e cálculo da matriz de distância, essa atividade vocês vão me entregar no dia 13. Tá? Por que vocês vão entregar? Essa está aí, está gravada, está nos slides, está no material, e vocês podem utilizar Excel, podem utilizar SPSS, pode utilizar o Python, o que vocês quiserem para fazer essa atividade, tá? Pode utilizar uma combinação delas. Então, a padronização de variáveis, que tem lá aqueles métodos lá de padronização, e a matriz de distância, essa atividade vai ser para o dia 13. E a outra depois para o dia 20, depois para o dia 27, aí a gente vai postergando um pouquinho as próximas entregas, tá bom? Só para quem está um pouco perdido, para quem é muito perdido igual eu, o que você está falando é a atividade individual da semana, né? Que vai para dia 13. Isso. Tem lá uma atividade que era para entregar no dia 6 e eu estou passando ela para o dia 13, entendeu? Beleza, fechou. É bem tranquila, tá? É olhar slide, olhar a forma, eu disponibilizei a basezinha lá de dados lá para vocês e fazer. Para essa semana ficou só a segunda etapa do trabalho. Só que era para a gente tinha postergado até hoje, eu estou postergando até quarta-feira da semana que vem. Perfeito. Até dia 8. Perfeito. Certinho, Zé. Muito obrigado. Tá bom, meus amigos? Se cuidem, fiquem bem, tá? Estejam todos bem. E, assim, só de novo, né, reforçando o que eu já comentei, eu realmente estou muito empolgado, tá? Com o que vocês estão produzindo, com o que vocês estão fazendo, com as entregas que estão fazendo, com a maturidade, como estão tratando, conduzindo. Então, é gratificante. Vocês não sabem o tanto que é bom para nós, professores, no meu caso, né, a coisa funciona assim, o tanto que é gostoso compartilhar quando a gente tem esse retorno que a gente tem. Então, excelente, fico muito feliz. Muito obrigado. Valeu, Zé. Até logo. Grande abraço, turma. Até mais. Bom final de semana. Para vocês também, grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa recuperação pro seu filho aí. Tá ótimo, cara. Valeu, obrigado.